Fala galera, domingão aí galera, queria gravar um vídeo aí para clarear as ideias da turma aí, os entusiastas aí de mecânica, né galera? Nós que gostamos de carro antigo, né turma, a gente gosta de é um hobby, né turma, tá mexendo no carro, tá fuçando aqui, trocando bico, trocando uma bobina, trocando uma vela, um cabo de vela e um reservatório de expansão e botar aditivo e limpar radiador. É o que nós gostamos de fazer, né galera? Eu sou mecânico e já gosto de fazer isso aí, né cara? Imagina uma pessoa que é entusiasta, que tá em casa, que tem um carro velho e que quer dar manutenção no próprio carro, quer no final de semana comprar uma peça para trocar no final de semana, para mexer. É uma diversão, né galera? Então um carro antigo, né? A gente tem todo um ritual, né turma? A gente tem todo um ritual aí. Lavei o bichão aí, ó. Lavei o bichão, ficou lindão aí, ó. As rodonas aí, ó. Tá? Então a gente tem todo um ritual, né, turma? Pra poder dar manutenção nesses carros aí. Então, como eu tava dizendo aí, a gente tem todo um ritual, né, galera? Pra tá mexendo nos carros. E hoje, domingão aí, eu queria trazer um vídeo aí pra vocês, galera. Pra clarear as ideias sobre aterramento, turma. Por que sobre aterramento? Porque eu não falei tudo, galera. Tem um monte de vídeo meu aí falando de aterramento, mas eu não falei tudo, galera, porque nem todo mundo entende. Então, o aterramento, galera, ele pode ser pode parecer uma coisa tão tosca, né? Um fiozinho saindo da bateria, do negativo da bateria, indo para a lata do carro, o outro fiozinho saindo aqui, indo pro cabeçote do carro. Só que é muito mais complexo que isso, galera. Tá? Porque o que acontece, galera? Nós temos a central de injeção eletrônica comandando todos os sensores, atuadores, bico injetor, bomba de combustível, bobina, controlando o centelhamento de bobina, controlando o pulso de bico, controlando a bomba de combustível, né? O sensor de rotação, o sensor de fase. Nós temos aí, galera, a central, né? O módulo, o carro controlando tudo isso daí. Só que o que acontece, galera? No caso do Vectra aqui, galera, o módulo fica escondido lá dentro, lá, ó. Tá? Alguns ficam aqui embaixo aqui desse corta-fogo aqui, outros é lá dentro do carro. Alguns veículos mais modernos, o módulo fica aqui do lado direito aqui, né? Posicionado aqui já perto do cofre do motor. Só que o que acontece, galera? Tá vendo esse tanto de fio aí, turma? Esse tanto de fio aí, ó. Isso aí é o chicote completo do carro que vai lá para o módulo, que vai lá para a central. Então o que acontece, galera? Tá? Vamos pegar um caso aqui de um bico injetor, por exemplo. Nós temos no bico injetor dois fios, positivo e negativo. Então a central fica mandando aqui, ó. Fica fazendo pulsar o bico o tempo todo, tá? Mas olha o tamanho desse cabo, olha o tamanho desse chicote que vai lá para a central. Então se no meio do caminho, galera, eu tiver um interrompimento, um fio encostando na lata, um fio descascado encostando no outro, tá? Se no meio do caminho tiver isso, é óbvio que esse bico ele não vai trabalhar do jeito certo, tá? E tem mais um detalhe, galera, tá? O bico vai mandar o quê? Positivo e negativo. O que é o negativo? O negativo é o terra. É o terra. O negativo tá ali, ó, é o terra da bateria, tá? Que tá vindo para esse bico. Se eu tiver um defeito no cabeamento do chicote, esse bico não vai trabalhar certo. E o que vai acontecer com esse bico? Ele pode começar a travar, pode começar a gotejar, como pode injetar combustível demais, como pode, né, injetar combustível demais, como pode injetar combustível de menos, porque a alimentação desse bico não vai estar dentro dos parâmetros corretos. Tá entendendo, galera? A mesma coisa acontece com o quê? Eu tenho aqui um sensor de rotação, tá? No caso do Vectra aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Olha aí, tá aí o chicote dele ali, ó. Ó. Tá vendo aí, ó? Tá bem especificado, ó. Eu tenho 3 fios nesse sensor de rotação. Ali, ó. Número 1, positivo. Número 2, negativo. Número 3, S do quê? De sinal. Tá? Então eu tenho aqui a alimentação do sensor de rotação, tá? Positivo e negativo, e tem um fio que é o sinal. Então o que acontece? Olha aqui o chicote, galera, ó. O chicote aqui dele passando aqui, ó. Então o que eu entendo disso, tá? Por que eu tô chegando nesse assunto falando sobre aterramento? O que eu entendo disso? Eu tenho 2 fios, positivo e negativo, e tem um sinal. Só que olha o tamanho desse chicote aí. Da onde vem o positivo e negativo para alimentar o sensor de rotação? Vem da central, galera, vem do módulo, tá? Então é aí que a porca torce o rabo, galera. Porque eu tenho um chicote enorme daqui até lá. Daqui até a central. Tá?
eu tenho um chicote enorme daqui até a central e parte dessa energia positiva ou negativa, ela pode ser perdida no caminho. E se essa energia de alimentação for perdida no caminho, o sensor não vai funcionar direito. O sensor não funcionando direito, eu posso passar o scanner nesse carro e tá lá registrando um código de falha, sensor de rotação, problema no sensor de rotação. Aí eu venho aqui, troco o sensor de rotação, boto um novo e o problema continua. Por quê? Porque o problema não está no sensor, o problema está no chicote, está na alimentação desse sensor. Por isso a importância, galera, do cara entender também, quem manja de injeção eletrônica tem que entender de elétrica, tem que entender de fazer os testes, galera. Porque você precisa saber quantos milivolts vão chegar nesse sensor pelo positivo ou pelo negativo, tá? Quanto que é o parâmetro, quanto que é o padrão de alimentação desse sensor. Ou um sensor de rotação, ou um sensor, vamos ver aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Um sensor MAP, tá vendo aqui, galera, ó, eu tenho ali o sensor, lá embaixo, lá, ó, o sensor MAP, tá? No coletor de admissão, também com 3 fios, tá vendo lá, ó? Eu tenho 3 fios lá, se é que eu não me engano lá, se eu tô vendo certo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3. Tem 3 fios aqui, ó. Tá? A mesma coisa acontece com o sensor MAP. Então você imagina esse chicote enorme aí, indo direto para a central, tá? E no meio do caminho eu tenho uma interrupção, eu tenho um curto-circuito pequeno, ou encostando na lata, ou eu tenho um ponto mal aterrado. O simples fato, galera, tá? Vamos partir do princípio, o simples fato de eu não ter um aterramento adequado no próprio negativo da bateria aqui, eu já estou comprometendo o sistema todo, tá? Se aqui não tiver bom, tá? Aqui também não vai estar. Por quê? Porque a central precisa do negativo, ela precisa de um bom aterramento para ela também funcionar e para ela também mandar um bom aterramento para o quê? Para o bico injetor, para o sensor de rotação, para o sensor de fase, para o sensor MAP, para o MAF, em alguns casos vai ter o MAF, que é o sensor medidor de fluxo de ar que fica aqui, que mede a entrada de ar para dentro do coletor de admissão, né? Então, o aterramento, galera, ele é bem mais complexo do que a gente imagina, tá? E dá muita dor de cabeça, a gente apanha todo dia disso aí. Apanha todo dia. Se eu tiver, por exemplo, quando eu tiver com o carro em funcionamento, eu liguei os faróis, eu liguei os faróis, dei luz alta, tô com o ar-condicionado ligado, tá? Tô com o ar-condicionado ligado e a ventoinha também vai acionar. Então o que acontece? Se eu não tiver um bom aterramento na ventoinha, se eu não tiver um bom aterramento no farol, no sistema de ar-condicionado, o que pode acontecer? Eu posso ter um sensor MAF trabalhando de maneira errada, porque eu tenho um problema de aterramento no carro, num simples farol, num simples pisca, num simples sistema de ar-condicionado, eu tenho um aterramento ali com problema que quando eu ligar esse componente, quando esse componente for energizado, tá, o farol do carro, ou o sistema de ar-condicionado, ou a própria ventoinha, quando esse sistema for energizado, ele vai comprometer e vai derrubar o funcionamento do sistema todo. Por quê? Porque ele está mal aterrado. Então ele vai causar um ruído em todo o sistema. Eu posso ter como eu estava falando, eu posso ter um sensor de fase trabalhando errado, um sensor de rotação trabalhando errado, porque eu tenho uma ventoinha mal aterrada, porque eu tenho um sistema de ar-condicionado que está mal aterrado, eu tenho um farol que está mal aterrado. Aí acontece aquelas anomalias, galera. O carro só falha quando eu ligo o farol. Pô, o carro só fica desse jeito quando eu ligo o ar-condicionado. Pô, o carro só fica assim quando eu dou pisca. Se eu ligar o pisca, acontece isso com o carro, começa a falhar. Entendeu? Quando essa linha... Então aí você já tem uma linha de raciocínio, galera. Quando eu ligo o ar-condicionado, o carro começa a falhar. Quando eu ligo o farol, o carro começa a falhar. Quando eu ligo o desembaçador, começa a falhar. Enfim, o próprio limpador de para-brisa, o carro começa a falhar, começa a ficar diferente. Você já sabe que você tem um problema ali naquela linha.
Ah, é só quando acontece isso, quando eu ligo tal coisa que o carro começa a se comportar desse jeito. Você já sabe, tá tendo um problema de aterramento, um curto-circuito pode estar tendo um curto-circuito, uma falha intermitente naquele componente que está interferindo nos outros componentes, está interferindo no sistema todo. Beleza, galera? Então, o aterramento não é tão simples como a gente imagina. Aqui nós temos uma bobina, temos uma bobina também, ó, com 3 fios, tá? Com 3 fios, tá aí, ó. O que é isso aí? É o mesmo esquema. Nós temos aí positivo, negativo e o sinal. O sinal que a central envia para ela e também recebe o sinal se ela está funcionando ou não. Tudo pela mesma linha. Entendeu, galera? Então, cara, não bobeie com aterramento, tá? Eu aqui já pensei que o meu estava muito bem aterrado, porque os pontos de aterramento ali embaixo daquela caixinha estavam tudo certinho. Tem mais um ponto de aterramento escondido lá na caixa de câmbio. Esse ponto aqui, aqui eu tenho 2 pontos de aterramento. E seu carro está muito bem aterrado. E quando a gente desmontou o alternador lá no Rio Grande do Sul, pegamos uma fuga de corrente num parafuso quebrado ali, ó. A corrente pulando lá no alternador, tá? O que é isso? Mal aterrado. O alternador estava mal aterrado. Aí lembrando da manutenção que eu tinha feito nesse alternador, tinha tirado esse alternador fora, trocado as escovas, trocado o regulador de voltagem, e na hora de montar tinha perdido os parafusos daquela chapinha lá atrás, lá aquela chapinha preta lá, ó, bem ali, ó, tá? E conversando com quem tem manja mais do assunto, disse, ó, cara, o alternador ele busca o aterramento dele na carcaça do motor, na carcaça do motor, no próprio suporte dele. É por isso que tá pulando faísca no alternador. Então quem ia dizer que esse carro estava mal aterrado? E tinha uma falha violenta nele, que eu estava procurando já há dias e não achava, entendeu? Então, cara, compromete o sistema todo, e eu vou reforçar ainda mais esse aterramento aí. Já colocamos esse cabo aí grosso aqui, ó. Aí a grossura desse cabo aí, ó, tá? E vou colocar mais, vou melhorar esse aterramento aí, vou acabar com todos os pontos aí. Vamos diminuir essas resistências no caminho aí, né, galera? Para que esse sistema de injeção eletrônica funcione. E já feito, e já colocado aquela chapinha de volta no lugar, galera, eu percebi o carro já mudou, tá? Ele já mudou, ele passou a estabilizar mais a lenta, tá? Ele passou a estabilizar mais a lenta. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, galera, tá? Eu quero mostrar para vocês a lenta que ele tá? Lembrando, turma, que esse motor aí é um motor, cara, de quase 30 anos de uso, tá? Um carro que tem muito tempo de uso, problema crônico de chicote, depois de velho, né? Esse aqui é um Vectra balhado, cara, que eu comprei ele balhado mesmo, para mim poder reformar ele, para mim poder, como eu posso dizer, para mim poder restaurar esse carro aí, tá? Eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês a lenta que o carro ficou depois de resolvido alguns problemas aí de aterramento, tá? Coloquei a latinha de volta no alternador e coloquei ali, a gente colocou aquele cabo reforçando o aterramento do carro. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aí. Olha lá, ó, já vai começar a cair a lenta, ó. Olha lá, ó, a central estabilizando a lenta, derrubando a lenta. Olha aí, ó, já derrubou, ó. Abaixo dos 1000 giros, que é o normal do Vectra. Olha a lenta que esse carro tá. Ó, olha a lenta que esse carro tá. Liga farol, nada se altera, tá? Esse é outro ponto, galera, que eu tava esquecendo já de falar com vocês, tá? Se você ligar os componentes elétricos desse carro, e ele a partir de algum momento ele começar a subir a lenta, ó, tá subindo a lenta lá, ó, tá? Você ligar os componentes elétricos, ligar o ar-condicionado, ligar o farol, dar luz alta, tá com tudo ligado dentro do carro, todos os consumidores ligados dentro do carro, e ele começar a subir demais a lenta lá, muito anormal, muito fora do normal, você pode saber que ele tá com algum problema também nos consumidores,
no sistema de carga dele, tá? Você já começa conferindo o aterramento da bateria, vai para o alternador e vai conferindo, ver o que está acontecendo. Ou se por algum motivo, quando a ventoinha ligar, ou você ligar um consumidor, a lenta vinha, o motor querer a tendência dele é querer desligar, a lenta querer baixar demais quando você ligar esse componente, quase a ponto de desligar, você também já pode entender que ali está tendo um problema. Normalmente acontece na ventoinha, quando a ventoinha entra em alguns carros, a lenta meio que quer cair, porque o consumidor, ela está consumindo muito, ela tá com a resistência dela muito alta, ó, tá otimizando a lenta aí, ó. Daqui a pouco ele derruba lá embaixo, lá, ó. Tá vendo, galera? Então isso aí, turma, são defeitos de aterramento. São defeitos de aterramento, galera, tá? Quando o carro começa a fazer esse tipo de coisa aí, normalmente acontece aí na hora de ligar a ventoinha. Olha o barulhento do motorzinho aí, ó. Ó, já tá derrubando a lenta, ó. Olha a lenta quietinha aí, galera, ó. Quietinha, 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 ó. Sem ficar oscilando. Beleza, galera? Então é isso aí que acontece, galera, tá? Tem que reforçar o aterramento, tá? Aterramento direto pro motor, aterramento da bateria para a carcaça do carro, para lataria do carro, aterramento da central. Tem que conferir, cara, se tu tá tendo um problema, se passar o scanner, se tá tendo um problema de sensor de fase, tá tendo um problema de MAP, tem que conferir a alimentação do sensor direto lá nos fios lá, tá? Com a ferramenta correta, ou com um multímetro, se você dominar o multímetro, ou com o osciloscópio, tá? O osciloscópio é uma ferramenta bem mais precisa, que você vai conseguir chegar e medir isso aí direto no pé do sensor com mais precisão, tá? Se a alimentação dele está correta, se o aterramento está correto, se o positivo está vindo do jeito certo. Lembrando, galera, cara, é muita informação, por isso que às vezes o vídeo fica longo, galera, porque é muita coisa para falar. Então você não vai ter lá no sensor você não vai ter 12 volts lá, porque a central vai receber 12 volts. Mas na grande maioria os sensores trabalham com 5 volts, 7 volts. É nessa média que trabalha o sensor, tá, galera? Os sensores do motor ali da injeção eletrônica, sensores e atuadores vão trabalhar nessa média de voltagem aí, de 5 a 7 volts, tá? Vai depender da construção do carro e da engenharia do carro, por isso que o cara tem que entender de elétrica, tá? Então eu não vou lá no sensor lá, medir ele lá com o multímetro e esperar que eu vou ter 12 volts nele. Não, eu vou chegar lá, eu vou achar 5 volts e vou achar 7 volts no sensor. Isso aí é outro detalhe, galera. Agora, se um sensor que tem que trabalhar com 5 volts, você meter o multímetro lá e encontrar 2, 3 volts lá, pode saber, o problema está na fiação, o problema está na fiação dali até o módulo. Você vai testar aquela fiação, aquela alimentação daquele sensor até o módulo e vai ver se esse módulo também não está com problema. Pode acontecer também da central estar com problema. Tá vendo como é complexo a injeção eletrônica, galera? Não é tão simples. Então, você parte o princípio do aterramento. Você vai resolvendo os problemas de aterramento primeiro. Já resolvi todos os problemas de aterramento, tá tudo bem aterrado, tá tudo parafusinho limpinho, colocado na lataria do veículo, colocado no bloco do veículo, do negativo da bateria, todos os pontos de aterramento conferidos certinho. Beleza, agora você vai conferir a alimentação dos sensores, você vai conferir a alimentação da central e aí por diante. Beleza, galera? E dá muito chabu, galera. Você tem muito carro novo de leilão aí que é batido, média monta, um fio esmagado contra a central, um ponto de aterramento, alguém fez uma manutenção no carro, enfim, em qualquer lugar aí, acabou deixando um ponto de aterramento fora, esqueceu de botar aquele fiozinho, parafuso de volta ali.
dá um chabu tremendo, cara, dá um chabu tremendo. O carro não funciona do mesmo jeito, começa a falhar, vendo no tendel, você passa o scanner, acusa 200 coisas, você troca isso, troca aquilo e não resolve. Por isso que o profissional ele tem que entender esses pontos aí, galera. Tem que entender esses pontos e como a coisa funciona. Senão dá chabu. Beleza, turma? Então o vídeo já tá chegando aí aos 20 minutos, galera. Tá? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que na medida do possível eu tô respondendo todo mundo. Valeu, um abraço.